Oi, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre recursos terapêuticos e essa é uma parte que nas provas da EBSERH aparecem bastante, desculpa, nas provas da IBFC. Então, olha só, eu fiz um levantamento aí, né, dos temas mais comuns nas últimas provas e recursos terapêuticos aparecem demais, destoa um pouco de outras bancas, né, que não tem cobrado muito, mas para a gente ter ideia, o ultrassom tá tampadinho aí, né? Quem está vendo a minha imagem pequenininha em cima, foram 6 questões, tá? Nas últimas provas. Termoterapia, 4 questões, TENS, 3 questões, laser, 3, eletroterapia, conceitos gerais, 2, FES, 2, parafina, 1, tá? Parafina eu vou deixar para falar com vocês nas questões comentadas, ondas curtas e micro-ondas também. Então, se a gente pegar a quantidade de questão, é uma quantidade grande. Além disso, dentro desses conteúdos que a gente vai ver hoje, hidroterapia também aparece demais, tá? Então, a gente teve 6 questões. Terapia manual apareceu menos, né? Eu identifiquei uma questão só que falava de drenagem linfática, e crioterapia aparece bastante, com 4 questões também. Então, esse tema de hoje, né, esse tema dessa aula é um tema importante para essa prova. Tudo indica que assuntos que a gente vai falar hoje aqui, né, e que estão nos materiais de vocês, devem aparecer nas provas aí que vem à frente, tá? Vamos começar falando da termoterapia. Então, quando a gente fala da termoterapia, a gente tem a hipotermoterapia, que é a crioterapia, é a subtração de calor, né? É resfriar o tecido. E a crioterapia, ela é considerada um meio de desaquecimento, no caso, superficial. E a gente tem outro recurso que é a hipertermoterapia. A hipertermoterapia é a adição de calor ao tecido biológico, né, do nosso paciente. Aqui a gente vai ter a divisão de recursos entre recursos que têm a hipertermoterapia ou o calor superficial e o calor profundo. Fazem parte do calor superficial compressas quentes, forno de Beer, parafina, turbilhão, infravermelho, e fazem parte do calor profundo. O ultrassom contínuo, ondas curtas e o micro-ondas aqui como os principais destaques, tá? Um outro ponto que eu acho extremamente importante a gente sempre rever, tá? Para as provas que a gente vai fazer, são as formas de transferência de calor, porque as bancas costumam cobrar, a IBFC é uma banca que cobra sobre isso, tá? Então, o calor ele pode ser transferido, né, daquele meio, daquele equipamento, por 3 formas aqui que eu dividi principais: a condução, a convecção e a conversão, radiação ou irradiação, tá? Às vezes a gente vê isso aqui separadinho, mas aqui a gente vai ver no conjunto. Então, condução é contato direto, como que acontece, por exemplo, quando a gente usa compressa quente, banho de parafina. A convecção é por fluxo de fluidos quentes, tá? Tanto líquido quanto gases, gasosos. A gente tem isso na hidroterapia, fluidoterapia, banho de imersão, forno de Beer. E a conversão é a conversão realmente de outro tipo de energia em energia térmica, que é o que a gente observa no uso do ultrassom, do micro-ondas, do laser, do infravermelho. Então, só para a gente ter uma ideia aqui desses equipamentos. Cuidado com laser, tá, pessoal? A gente vai comentar mais à frente. Algumas literaturas consideram que tem aquecimento, outras não, né? Então, vamos acompanhar aí as questões anteriores e mais para frente para a gente ver como aparece na IBFC. Bem, o que acontece quando aquece o tecido? Vai acontecer algumas alterações no tecido biológico, tá? Então, aqui está dividido ó, em nível celular. Então, as principais alterações são o aumento do metabolismo celular, o aumento da atividade enzimática e da fagocitose, a modificação na permeabilidade de membrana e o aumento do consumo de oxigênio. Quando a gente pensa no nível circulatório, dilatação das arteríolas e capilares, então aquele famoso termo que a gente conhece como vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo e aumento da permeabilidade do capilar. Quando a gente pensa nas terminações nervosas, aumento do limiar de estabilidade da terminação nervosa. Então, o que é aumentar o limiar de excitabilidade?
é ter mais dificuldade de tornar aquele nervo, né, vamos falar assim, excitável, vai precisar de um estímulo maior. E isso serve muito para a dor, tá? Então vai ficar mais difícil daquela lesão desencadear o processo aí de potencial de ação das fibras nociceptivas, que são as que vão intermediar a dor. Por isso que tem o efeito de sedação ou de analgesia. E na musculatura, aumento da extensibilidade do colágeno, aqui está falando musculatura e tecido conjuntivo, né? Aumento da extensibilidade do tecido, diminuição da atividade do fuso muscular, que leva ao relaxamento, e por isso tem indicação para uso, né, da termoterapia do calor para condições onde tenha espasmo muscular, tá? De maneira geral, o que a literatura traz para a gente como principais indicações? Então, redução da rigidez nas articulações articulares, alívio da dor pela diminuição da estabilidade do nervo, mais os efeitos fisiológicos, né, que diminuem o edema, isso quando a gente já tem um edema crônico, redução do espasmo muscular, efeito anti-inflamatório pelo aumento do fluxo sanguíneo e retirada de metabólitos, relaxamento muscular, redução de edema residual por aumentar a permeabilidade do vaso sanguíneo, né, fluidificar o líquido extravascular, deixar ele mais líquido mesmo, né, menos espesso e facilitar, então, essa remoção desse líquido, tá? E a aceleração, que a gente já falou, aceleração da cicatrização. Isso acontece apenas com os recursos de forma pulsada, como ultrassom pulsado, né? Então, tem esse mecanismo de aumentar a cicatrização. Já contraindicações, aqui também eu vou falar de maneira bem geral, e se numa prova aparecer para vocês, né, um aparelho específico de termo, leve em consideração, gente, porque mesmo a gente falando aqui de forma geral, isso aqui se estende a muitos dos aparelhos, tá? Então, patologia inflamatória ou traumática aguda. Lembra, sempre que a gente tem uma lesão aguda, que tem os sinais logísticos, né? Dor, calor, rubor, edema e limitação de função, a gente não usa calor, a gente vai usar frio, porque já está quente, tá? Você não quer piorar, vamos dizer assim, esse quadro que já é um quadro de aumento de temperatura local e assim por diante. Hemorragias ou alteração de coagulação, vasculopatia aterosclerótica, aterosclerose, áreas isquêmicas, patologia cardiovascular descompensada, patologia neoplásica ou infecciosa, lesões dermatológicas, alteração de sensibilidade térmica, pessoas sedadas, em cartilagem de crescimento, em útero gravídico ou cicatrizes em feridas abertas. Então, de maneira geral, essas são as contraindicações, né? O que é uma contraindicação, gente? Algumas vezes a gente vê contraindicações divididas em absolutas e relativas. A absoluta é aquela quando a gente nunca pode usar, tá? Aqui não tem essa divisão. Mas só para vocês entenderem, as relativas são quando você tem que pesar o custo e benefício. Qual é, né, o benefício de eu usar essa técnica e o que pode causar de ruim se eu usá-la, tá? Então, para a gente entender. Quando a gente fala dos recursos, né, eu fiz um resuminho aqui dos principais recursos com os pontos de atenção, os pontos principais que mais aparecem nas provas, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com ondas curtas, tá? Tá aqui na primeira linha. É uma forma de calor não ionizante, é uma onda não ionizante, e é uma forma de calor profundo. Pode ser usado no modo pulsado ou contínuo. E as formas de aplicação são a contraplanar, que é como se fizesse um sanduíche, tá? A coplanar, que vai ser um do lado do outro, então pensa as costas da pessoa, né? Tá um do lado do outro. A longitudinal, por exemplo, eu posso colocar um dos eletrodos, né, do ondas curtas, a pessoa sentada, um no joelho, outro embaixo do pé, vai ser longitudinal na perna, e o indutivo. O indutivo era uma forma de usar que era enrolada no corpo. Essa forma, ela não é mais utilizada, tá? Mas eu coloquei aqui porque eu acho importante, né, vocês conhecerem, se aparecer em prova,
vocês já sabem que essa forma não deve ser mais utilizada. Bem, a forma pulsada age principalmente na cicatrização, aqui nos efeitos, tá? Cicatrização, analgesia e regeneração nervosa, e na forma contínua, aumento do metabolismo, vasodilatação, analgésico e relaxamento muscular. No contínuo, entra mais aquelas questões que a gente tinha falado antes, muito relacionadas à temperatura, ao efeito térmico. E no pulsado, o que destaca é a regeneração, o efeito regenerativo. O ultrassom. O ultrassom é uma onda mecânica e ele é uma forma de calor profundo também, quando ele vai ser usado na forma contínua, né, que ele vai produzir efeito térmico. Mas se ele for usado na forma pulsada, ele vai produzir um efeito atérmico. Pontos importantes, gente. Ultrassom de 1 e de 3 MHz é o que costuma cair nas provas. O de 1 MHz é utilizado para lesões mais profundas. Então, existe uma regra: quanto mais baixa a frequência, maior a profundidade de penetração e menor a absorção no tecido superficial. 1 é menor que 3, certo? Então, ó, baixa frequência tem a ver com isso, tá? Ele é menor do que 3. Então, ele penetra mais profundamente. O 3 MHz é utilizado mais em lesões superficiais, e daí tem a mesma regra: quanto mais alta a frequência, menor será a profundidade de penetração, sofre uma rápida atenuação e maior absorção nos tecidos superficiais. Então, de 3 vai ficar mais superficialmente. E quanto aos efeitos, a gente divide aqui, ó, nos atérmicos e térmicos. Os efeitos atérmicos, aqueles quando usa o ultrassom pulsado. Então, aumento da permeabilidade da membrana, aumento dos níveis de cálcio intracelular, estímulo de fibroblasto, aumento da síntese proteica e angiogênese. Esses efeitos aqui, gente, têm a ver com regeneração, tá? Então, especialmente voltado para a regeneração. Agora, quando usa o térmico, vai buscar aqueles efeitos do calor, vasodilatação, aumento do metabolismo, a velocidade da condução nervosa e ação tixotrópica. Aqui, desculpa, a condução nervosa ela diminui para nociceptivo, tá? Que ficou tudo junto aí, faltou deixar bem claro. E o micro-ondas também é uma onda ionizante, não ionizante, de calor profundo. Aplicação: casos subagudos, 3 a 8 minutos, caso crônico, 5 a 15 minutos. Não é utilizado em caso agudo, né, como a gente disse ali anteriormente. E o efeito térmico é a ação de vasodilatação e tixotrópico, que é aumentar a extensibilidade dos tecidos moles, do colágeno, dos tecidos que estão ali ao redor de uma articulação, por exemplo. Por isso que muitas vezes tem um benefício de melhorar, de ser usado para melhorar a amplitude de movimento, né? Associada à cinesioterapia. A crioterapia também é um ponto importante da gente conhecer, da gente entender. Então, a crioterapia, acredito que todo mundo saiba, né? A aplicação de frio com objetivo terapêutico, faz a remoção de calor corporal, diminuição da temperatura do tecido, e é considerado, aqui fica ruim colocar calor, né? Um recurso superficial. E a transferência desse calor, na verdade, a retirada do calor do seu corpo, né? Vai ser por condução. Então, pontos de atenção aí para a gente ficar atento, porque pode ser, né, pegadinha de prova, às vezes mudar esse tipo de nomenclatura, falar que é profundo ou falar que acontece por outro meio a troca de calor. Efeitos locais. Então, a crio ela tem vários efeitos, né? Sobre a temperatura corporal. Então, existe resfriamento local, tá? Dificilmente vai ter resfriamento central com o uso de crioterapia localizada, um saco de gelo. Em relação ao fluxo sanguíneo, vasoconstrição é o efeito que a gente tem. Não existe vasodilatação com o uso da crioterapia, tá? O que acontece muitas vezes é que você está com vaso sanguíneo num diâmetro assim, né? Fiz a bolinha aí você usa a crioterapia, ele diminui o diâmetro, vasoconstrição, e quando tira o gelo, ele volta um pouquinho.
mas ele não ultrapassa o diâmetro inicial, então não é considerado vasodilatação. Eu chamo a atenção disso por quê? Porque quando eu estudei há milhares de anos atrás, falava-se que o frio, depois que removia, né, causava vasodilatação, mas hoje não é isso que a gente entende, tá? É esse sentido que eu disse aqui para vocês. Bem, efeito local. O frio ele vai ter efeito sobre a inflamação, sobre o processo inflamatório, no sentido, gente, não de bloquear o processo inflamatório, mas de ajudar a controlar o processo inflamatório. Então, vamos lá. No processo inflamatório agudo, a gente tem sinais flogísticos, dor, calor, rubor, edema e limitação de função. Quando a gente usa a crioterapia, principalmente nas primeiras 48, 72 horas, você ajuda a controlar essa reação inflamatória. Claro que a reação inflamatória, como a gente já estudou, ela é importante, é o primeiro passo para o processo que vem depois, que é de cicatrização. Então, o frio não é que ele vai bloquear, impedir completamente a inflamação, mas ele vai controlar esse processo porque ele vai agir justamente com a vasoconstrição, a redução da transmissão de impulso, de dor também acontece, ajuda a prevenir a formação de edema, porque quanto mais vasodilatação, mais líquido extravasar, maior o edema vai ser, tá? Sobre o metabolismo celular, o frio diminui o metabolismo celular e, com isso, diminui o consumo de oxigênio da célula. Daí você fala assim, qual que é a importância disso, né? A importância, gente, é que essa célula tende a sobreviver. Por quê? A gente sabe que o metabolismo celular, ele depende de oxigênio, certo? E aí, então, se essa célula que está lesionada, ela está ainda consumindo muito oxigênio, pode ser que o sistema entre em falência. Fala assim, não, não dá mais. E daí essa célula morre. Então, com o uso da crioterapia, diminui esse metabolismo celular e, com isso, diminui o consumo de oxigênio e ajuda a prevenir uma maior morte de células quando a gente pensa numa lesão aguda, por exemplo. O uso do gelo causa alterações, né, no sistema nervoso, alterações neurológicas. Um dos efeitos principais que a gente estuda é a analgesia, que está até aqui do lado, né, alívio da dor, mas também, gente, o frio ele é utilizado para o tratamento da espasticidade. Por quê? Porque diminui a transmissão do potencial de ação. E aí, com isso, vai diminuir, né, a ativação do músculo, do fuso muscular, do músculo espástico. E vai também diminuir a ativação do músculo com contração normal. Então, não é, por exemplo, interessante usar a crioterapia numa massa muscular antes de fazer uma atividade física. Por quê? Porque diminui essa capacidade de contração. E sobre o colágeno, gente, ele enrijece o colágeno, então é diferente do que a gente falou do calor, né? A gente falou que o calor diminui, tem aquela ação tixotrópica, a crioterapia tende a enrijecer o colágeno ou o tecido conjuntivo como um todo. Então, resumindo, a gente tem vasoconstrição, que limita a passagem da corrente sanguínea, diminuição da dor, diminuição do espasmo muscular, diminuição da estabilidade muscular, diminuição da despolarização do fuso, tá? Por isso que ajuda na espasticidade, diminuição do metabolismo, redução da inflamação, né? Como eu disse, controle do processo inflamatório, tá? Não bloqueia o processo, diminuição da velocidade de condução nervosa, rigidez tecidual, esse ponto aqui é aquele que eu chamei a atenção de vocês para o colágeno e aumento da viscosidade dos líquidos, tá? Então, de forma resumida, essas são as ações da crioterapia. Como efeitos gerais, né? Então, aumenta a viscosidade do líquido, diminui a atividade de produção das glândulas sudoríparas, diminui a permeabilidade celular e faz o fechamento dos poros existentes nos vasos sanguíneos, vasoconstrição, tá? E resumindo a história. As principais indicações que a gente encontra na literatura. Espasticidade, tá? Então, atenção aqui, que isso aqui foi tema de questão aí da IBFC. Traumatismos, especialmente o trauma agudo, mas pode ser usado no subagudo e crônico também,
por exemplo, se a pessoa sente dor, né, por um efeito de analgesia. Aqui a gente traz casos mais específicos, como a síndrome ombro-mão, que é muito comum, por exemplo, no ombro hemiplégico, né, após o AVC. Processos inflamatórios, aqui falando de nomes mesmo, né, bursites, tendinites, capsulites, sinovites, tenossinovites. Processo de artrose, artrite reumatoide, prevenção de lesões degenerativas, pós-cirurgia, redução da dor de maneira geral e diminuição do metabolismo celular, lembrando que diminuir o metabolismo celular é interessante para prevenir mais lesões. Já em relação às contraindicações, então tem algumas situações que são contraindicações para o uso da crioterapia. Casos de hipersensibilidade ao frio, hipersensibilidade à reação alérgica. Pessoas que tenham fenômeno de Renault, que é um fenômeno vasoespástico, né? O vaso sanguíneo sofre espasmos e diminui ali a passagem de sangue, né? E o abastecimento, a nutrição de alguns tecidos. Crioglobulinemia, que também é uma alteração onde tende a espessar mais o sangue por ação do frio. Urticária, o frio, urticária, coceira. Feridas e lesões abertas, pele anestesiada, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque pode gerar outros problemas. Acrocianose, tá? São casos de cianoses generalizadas, alterações cardiovasculares graves, doença vascular periférica ou alterações circulatórias e edema de origem cardíaca, renal ou hepática. Então, por quê? Porque nos edemas de origem cardíaca, renal e hepática, a causa não é um fenômeno local, a causa vai ser um problema, né, que está acontecendo mais de maneira sistemática. Já em relação à eletroterapia, a gente vai trabalhar, né, com alguns elementos que são importantes dentro da eletro. Então, na eletroterapia, a gente sempre estuda que tem algumas variáveis, né, que fazem parte aí das correntes elétricas de maneira geral. Essas variáveis são o pulso está relacionado com a forma da onda, a fase, que é a porção do pulso que se eleva acima ou abaixo de uma linha de base, né? Então, pode estar aqui para cima ou para baixo. Duração ou largura do pulso indica o período de tempo que a corrente está fluindo, é o tempo desde o início da primeira fase de um pulso até o final da última fase, e a duração do pulso em geral é expressa em microsegundos, né? Então vai determinar essa largura realmente que o pulso ele vai ter, que ele vai estar passando. A amplitude representa a intensidade da corrente e a frequência do pulso é o número de pulsos por segundo. A frequência é medida na variável Hertz, né? E as respostas do sistema nervoso muscular dependem da extensão de tempo entre os pulsos e como esses pulsos ou as formas das ondas são moduladas. Então, aqui uma parte bem realmente das especificações, né, que a gente vê nas correntes elétricas. Bem, as correntes também elas podem ser classificadas de acordo com algumas características que ela tem. Então, quanto ao número de fases, pode ser monofásica, bifásica ou trifásica, quanto à simetria, simétrica ou assimétrica, quanto ao equilíbrio de cargas, né? Na fase equilibrada ou desequilibrada, e quanto à forma da onda, ou forma da fase retangular, quadrada, triangular, dente de serra, sinusoidal, exponencial. Então, isso também vai variar muito de uma corrente para outra. De forma que, quando a gente pega esse quadrinho aqui, que resume as correntes, a gente tem várias características, tá? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, vamos pegar o TENS. O TENS é uma corrente de baixa frequência, de forma, né, o tipo de onda sinusoidal. A finalidade dele é promover a analgesia. Tem várias formas de modular. Então, por exemplo, tem o TENS convencional, cultura, breve intense, burst, e aqui tem a frequência do pulso, que também vai variar de acordo com a forma como a gente vai modular, tá? Então, por isso, né, aquelas características que a gente viu ali atrás, elas vão dando essas características aqui para as correntes. Correntes que é importante, né, são importantes da gente estar mais atento. O TENS, pelo histórico aí, né, de questões anteriores,
e o FES também pelo mesmo histórico de questões anteriores, tá? Então, o FES também, baixa frequência, sinusoidal, ele tem efeito excitomotor, então já difere, né, do TENS, que tem um efeito de analgesia, e aí ele tem outras características, né, trem de pulso, RAISE, decai, sustentação, TEON, TEOF, que é o tempo que está passando, o tempo que não está passando, a frequência de pulso de 10 a 50, então isso tudo aqui vai sendo alterado, tá? As correntes, pessoal, polares, né? Essas mais antigas aqui, galvânica, farádica, diadinâmica, não vem aparecendo em provas, tá? Mas de qualquer forma, eu deixo aqui o quadrinho para vocês darem uma olhadinha, né? Eu acho que sempre é importante a gente olhar. Interferencial também, nunca vi questões, ou se vi, foram raras as questões sobre corrente interferencial. Outra corrente que pode aparecer é a corrente russa, que ela já não é uma corrente de baixa frequência, é uma corrente de média frequência, e ela também tem efeito excitomotor, como a gente viu no FES. Mas é muito mais comum aparecer o TENS e o FES nas provas, são as correntes que mais aparecem, tá? E até por conta disso, né, vamos passar um pouquinho mais de informação sobre essas duas correntes. Então, olha só, gente, quando a gente fala em analgesia, né, e daí vamos lembrar, qual é a corrente que é caracteristicamente promotora de analgesia? O TENS. A gente estuda classicamente que a analgesia pode acontecer por dois processos: a teoria das comportas ou a liberação de opioides endógenos, tá? Então, bastante atenção aí com esses termos. Vamos lá, como é que funciona a teoria das comportas, tá? Então, a teoria das comportas, ela diz mais ou menos o seguinte, que a gente vai ter um estímulo excitatório, esse estímulo excitatório aqui seria a dor, tá? Vai estimular as fibras, a delta e C, que são as fibras nociceptivas. Essas fibras levam a informação até a medula, e da medula essa informação vai até o córtex, que é quando a gente entende, né, a dor. Por outro lado, como é que funciona a corrente elétrica? Então, como é que funciona o TENS pela teoria da comporta? Você vai dar um impulso elétrico, esse impulso elétrico do TENS vai estimular as fibras A beta, que são não nociceptivas. Essas fibras, elas são mais grossas, mais mielinizadas, então esse impulso chega primeiro. Isso vai passar por uma região que chama substância gelatinosa, que está lá perto da medula, e depois vai subir lá para o córtex, né? E aí, o que, que vai acontecer, pessoal? Essa aqui que eu fiz de azul, tá? Ela vai chegar primeiro. Como ela chega primeiro, ela é como se ela enganasse o córtex, né? Ela vai, então, dar informação, né? Ou levar informação de corrente elétrica, de estimulação aqui, do que a informação de dor, tá? Então, por isso que aqui embaixo tem a observação, as fibras mielínicas, a beta, que são as fibras estimuladas pelo impulso elétrico, são grandes, né, de grande calibre, de rápida condução, e é uma via que vai chegar antes com a informação no cérebro. As fibras amielínicas, que são as A, delta e C, são de pequeno calibre, lenta condução e elas levam à dor. Então, a teoria é que essas aqui chegando primeiro, elas vão mascarar esse efeito da dor e por isso tem essa analgesia. Já quando a gente fala na liberação de opioides endógenos, é outro mecanismo, tá? Se a gente parar para pensar, deixa eu só fazer uma observação aqui. Esse mecanismo aqui é um mecanismo ascendente, acho que esqueci um S aqui. É um mecanismo ascendente, ele está subindo, né? Está vindo da periferia para cima. A liberação de opioides endógenos já é um mecanismo descendente. Então, o que que acontece? Gente, esses opioides são liberados no cérebro, tá? Passam pelo tronco encefálico, medula e faz inibição do neurônio de segunda ordem, que é o neurônio que percebe a dor, e isso provoca analgesia. Então, por conta de liberação de opioides endógenos lá no cérebro.
E acredita-se, então, tá? A teoria é que o TENS estimule as duas coisas. Estimule tanto esse mecanismo ascendente quanto o mecanismo descendente. E, por conta disso, promove a analgesia, que é a principal função dele. Mas, para isso, a gente precisa modular, né? Então, como que é a modulação básica que a gente tem? Quando a gente usa uma frequência baixa no TENS, a gente estimula principalmente a liberação de endorfinas. E a liberação de endorfinas tem mais efeitos em casos crônicos, em dor crônica. Quando a gente usa a frequência alta no TENS, a gente estimula mais a teoria das comportas, né? Seria esse mecanismo de comportas. E a teoria de comportas, ela tem mais efeito em casos agudos. Além da frequência, no aparelho também é modulado a largura ou comprimento do pulso. Quando a gente faz uma largura de pulso maior, liberação de endorfinas. Quando tem uma largura de pulso menor, teoria das comportas. Então, se a gente pensar aqui, ó, eu tenho baixa frequência com alta largura de pulso, e isso eu vou fazer o quê? Eu vou estimular mais endorfinas, certo? Agora, se eu uso alta frequência com menor largura de pulso, eu estimulo mais o mecanismo, isso tudo são as teorias, tá, pessoal? Das comportas. Esse mecanismo da endorfina é mais efetivo, segundo a literatura, em caso crônico. O mecanismo da comporta mais efetivo em caso agudo. Então, é interessante guardar, lembrar, gente, que um é o contrário do outro, tá? E aí, se você gravar uma coisa, né? Então, vou gravar aqui, por exemplo, baixa frequência endorfina, tá? Se você gravar isso, na hora de responder a questão, basta você pegar e fazer esse resuminho aqui, desenhar isso. Opa, se a frequência é baixa, a largura de pulso é alta. Eu já aprendi, né? Uma informação eu tenho que reter aqui. A frequência baixa estimula a liberação de endorfinas endógenas e é mais utilizada em caso crônico. E aí, então, o contrário vai ser o que acontece nos casos agudos. Isso aqui é uma forma de modulação e é uma forma que pode aparecer em provas, simplesmente perguntando sobre frequência e largura de pulso, tá? Então, só perguntando sobre isso. Mas também, gente, pode ser que apareça para a gente essas outras modulações. E aí, aqui mistura as coisas, tá? Então, aqui não fica tão simples como a gente viu anteriormente. Por exemplo, a gente pode ter 4 modulações do TENS. Além daquela ali que eu posso manipular no aparelho, eu posso usar modulações prontas, vamos falar assim, pacotes prontos do aparelho. Então, a gente tem o TENS convencional, o TENS acupuntura, o breve intenso e o burst, tá? Então, olha só, o TENS convencional, ele usa a frequência alta, tá? O comprimento, a largura de pulso baixa. Vamos lá, frequência alta, largura de pulso baixa, aqui tá fácil, né? Aqui que a gente está estimulando. Frequência alta, largura de pulso baixo, casos agudos. Então, quando a gente pensa no convencional, a gente está pensando mais nesses casos agudos, tá? Agora, se eu penso no TENS acupuntura, a gente pensa o seguinte: a frequência está baixa, a largura de pulso está alta, opa, frequência baixa, largura de pulso alto, aí eu penso mais na liberação de endorfinas. Aqui tá fácil, né? Mas o breve intenso ele mistura as coisas. Então tem, ó, frequência alta e largura de pulso alto. O burst, frequência alta, largura de pulso alto. Então, misturou diante dessa nossa primeira explicação, mas é dessa forma que pode aparecer nas provas, tá? Então, pode aparecer relacionando a frequência, a largura de pulso, ou pode aparecer essas modulações específicas aqui. Eu acho interessante, né? Como eu já passei
para vocês em outras aulas, guardar determinadas tabelinhas de informações ajuda bastante a gente na hora de revisar. E essa aqui é uma tabelinha que, dada a característica da IBFC, é interessante, porque a IBFC pode perguntar sobre isso. Tanto aqui, tá, pessoal, da gente lembrar dessas relações, quanto aqui as outras formas de modulação, tá? Então, as misturas também de modulação, não só aquela que a gente viu anteriormente. Já em relação ao FES, a gente pensa na estimulação motora, tá? Então, a gente vai, usando o FES, a ativar a musculatura. E aí tem várias coisas que podem aparecer na prova. Pode aparecer que previne atrofia, pode aparecer que ajuda no fortalecimento muscular, no recrutamento muscular, na ativação muscular. Então, diferentes termos podem aparecer na prova, mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte: FES tem a ver com estimulação motora, e isso ajuda quando a gente precisa responder as questões, tá? E aí, o que que acontece? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A eletroestimulação motora se traduz pela ocorrência de potencial de ação nos motoneurônios e nos músculos. Engloba tanto a estimulação elétrica neuromuscular, que estimula o músculo inervado através dos neurônios motores, como também a estimulação elétrica muscular, que vai ser a estimulação direta da fibra muscular, mesmo em músculo desnervado. Então, mesmo que eu tenha uma lesão nervosa que tenha interrompido ali, né, de forma definitiva ou de forma temporária, a inervação daquele músculo, a musculatura responde ao FES, tá? O FES ele pode estimular tanto o motoneurônio quanto o músculo, tá? Essa forma aqui de estimulação, tá? Então, está escrito aqui estimulação elétrica, é usado comumente com intensidade suficiente alta para produzir a contração muscular. Então, a intensidade é o ajuste que a gente faz para o paciente sentir realmente a contração. Do que eu vi, pessoal, aparecendo aí, né, em provas anteriores, aqui a gente já faz um bom resumo de possíveis conteúdos, né, que podem ser cobrados. Mas eu recomendo o seguinte para vocês, tá? Que quem tiver mais dificuldade com esse assunto, use o seu tempo estudando no PDF, que está bem completo, e ou, né, assistindo os vídeos já gravados anteriormente, porque eles estão mais detalhados. Aqui nessas aulas, a gente vai direto ao ponto daquilo que tem maior chance de cair, são os pontos mais que vão ser importantes nas revisões de vocês e provavelmente aí para responder, né, as próximas questões, beleza?